Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Zé Farias. Se você não for inscrito ainda nesse canal, por gentileza, se inscreva e ative o sininho de notificação para você receber todas as notificações de vídeos. Você viu o vídeo da esposa do pastor no Rio de Janeiro, na cidade de Boitacaça, acho que é isso o nome, que ela descobriu que o marido dela, o pastor da igreja, o atraiu com uma levita. Mas esse é assunto para outro vídeo, se tem levita nos dias de hoje ou não. Levita, ou mulher do louvor, irmã do louvor, esposa de um irmão também do louvor, escândalo. Escândalo, escândalo. O Senhor Jesus disse, é inevitável que venha os escândalos, mas ai daquele que os escândalos venham através deles, ou desse. É muito complicada essa questão. Mas eu vou mostrar o vídeo aqui para você. Mas antes de nós vermos o vídeo juntos, só quero falar para você que não é pelo fato dos escândalos acontecerem que nós cristãos devemos abandonar a nossa igreja. Tem cristão que fala assim, eu estou procurando a igreja perfeita. E alguém em algum lugar, de forma muito sábia, já falou, no dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre nela. Porque se você encontrar essa igreja perfeita e entrar nela, você vai estragar. Por quê? Porque você não é perfeito. Igreja, irmãos, é um hospital. Tem gente já curada, tem gente em estado terminal, tem gente enferma, tem todo tipo de gente. Lá no hospital, na igreja, tem os médicos, que são o pastor, os diáconos, obreiros, pastores auxiliares, pessoas, irmãs do círculo de oração. Cada denominação tem a sua configuração. Aquelas pessoas que estão lá, elas foram chamadas para socorrer os feridos. Mas no meio dos feridos tem enfermos, feridos que não atendem, não aderem, não obedecem às regras, não obedecem o que foi combinado por Deus e elas. Não consegue se adaptar a ponto de praticarem os princípios da denominação ou da Bíblia. E é onde acontecem os escândalos. E aí envolve pastor, envolve bispo, envolve padre, envolve todo tipo de gente. Mas a igreja é santa. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja. Ele não desistiu de arrebatar a igreja por causa dos escândalos. Mas somente ele, Jesus, tem o poder de saber quem é santo ou não. Não cabe a nós. É claro que Jesus falou também que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Tem pessoas que o seu linguajar junto com os frutos mostra se ela é de Deus. Mostra se ela nasceu de novo. Se ela obedece à palavra. Mas Deus é paciente, Deus é longânimo, a paciência dele é longa, Deus é misericordioso, é bondoso, é amoroso, Deus é tardio em irar-se, Deus perdoa. E é isso que Deus quer que nós apliquemos também. Vou mostrar o vídeo e vou considerar algumas coisas à luz da palavra de Deus para você. Vamos ver o vídeo juntos. E se você tem um comentário, já deixa aí o seu comentário. Qual é a sua opinião? Você acha que essa mulher deveria ter tentado resolver nos bastidores, se ela fez certo, se ela fez errado? Vamos ver o vídeo juntos. Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã, né? Eu hackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com uma Levita Laís, né? A esposa do Patrick. Tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens. Se vocês quiserem acreditar. Fiquei sem internet aqui. Vamos voltar aqui. Bom, eu vou deixar aqui o print vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. Aí você vê na íntegra aqui. Eu não vou cortar o vídeo não. Vou deixar o link no comentário fixado, primeiro comentário, e você vai ver ela batendo na tal da Laís, que é a irmã da igreja que está saindo com o marido dela. O que eu queria mesmo considerar com você é o versículo bíblico, que deu um problema aqui na internet. Então, Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que esconde as suas transgressões, ou seu pecado,
jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o texto está dizendo que quem esconde, não tem como esconder. Davi diz: Senhor, se eu descer no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor está. Não tem como esconder de Deus o pecado. Mas quem esconde dos homens, Deus está vendo tudo isso e essa pessoa jamais prospera. Não é prosperar ganhar dinheiro, é prosperar na sua santidade, no seu ministério, em tudo. Quando fala em prosperidade, não está falando de dinheiro somente, está falando de prosperar aos olhos de Deus. Quem encobre as transgressões não prospera, ou não cresce, não avança, não amadurece, não ganha experiência, não tem comunhão com Deus. Mas quem confessa, confessar é verbalizar. Primeiro pedir perdão a Deus e às pessoas magoadas, ofendidas, traídas. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Deus, ele não jogou esse pastor fora. Esse pastor é um pastor carnal. Nós não sabemos o contexto. É possível que em algum momento ele tenha sido um homem espiritual, vigilante, mas não guardou o coração e acabou traindo a esposa dele com uma mulher da igreja. Anos atrás eu presenciei de forma muito próxima um caso desse, que o pastor trouxe uma diaconisa para morar na igreja e acabou se prostituindo com ela e teve um escândalo, separou da esposa, depois foram para outro estado e voltaram novamente. A esposa conseguiu perdoar esse pastor. Esse pastor perdeu a igreja, perdeu o rebanho e perdeu muita coisa. Mas ele foi perdoado por Deus, porque aquele que esconde não prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, ele perdoa esse pastor, perdoa essa amante, perdoa. Deus perdoa. Mas aí o estrago já está feito. Tem gente que fala assim: não, tem que me jogar no fogo do inferno. Não, nós estaríamos falando de outro Deus. Mas o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Deus, Pai de Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, ele perdoa. Mas as consequências tem que arcar com elas. Deus perdoa. Salmo 103 diz que ele perdoa os nossos pecados e cura o nosso corpo. Deus perdoa. Quem confessa e deixa, Deus perdoa. Mas o estrago, a essa altura, já causou muito dano a muita gente. Porque nesse contexto aqui, muitas pessoas que estavam começando na igreja, muitos já não vão mais. Porque elas entendem a igreja como um lugar santo, um lugar de perdão, um lugar de santidade, um lugar em que ela, indo para lá, ela vai ter a sua vida transformada. E quando chega lá, ela vê que o pastor da igreja traiu a esposa com uma irmã do louvor, traindo também a confiança do marido da esposa. A pessoa diz assim: era a última porta, o último lugar que eu confiava. Não dá mais para confiar em ninguém. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. E nós devemos perdoar também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, eu não vou ler tudo, mas eu vou resumir a história de Ananias e Safira. No início da igreja, no primeiro século, Ananias e Safira fez algo que, aos olhos de Deus, foi muito mal, que foi a mentira. João 8,44 diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, naquele tempo, as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para ser dividido entre os necessitados. E o texto diz que Ananias vendeu uma propriedade e levou uma parte do dinheiro. Então o Espírito Santo falou para Pedro: você vendeu por tanto? Ele disse: por tanto. Ele disse: porque você mentiu? Porque você deixou Satanás insistir no seu coração. Digamos que ele vendeu por 10 mil o terreno e só levou 5 mil. Deus não mandou ele fazer isso, mas já que ele se dispôs, que fizesse direito. Tanto é que Pedro diz assim: estando em teu poder não era teu, mas ele, além dele fazer uma coisa errada, ele ainda mentiu quando foi perguntado. Então a Bíblia diz que ele morreu, ali caiu duro. Depois de um tempo chegou a esposa dele, a Safira, ela disse assim: e Pedro falou assim: você vendeu por tanto? Portanto, ela mentiu igual o marido. E Pedro disse assim: olha, esses moços aí acabaram de enterrar seu marido. E você deixou também se levar e mentir ao Espírito Santo. Então, da mesma forma que aconteceu com seu marido, vai acontecer com você. E a mulher caiu dura aos pés dos apóstolos.
na frente da igreja, e os dois no mesmo dia foram sepultados, Ananias e Safira. Irmãos, graças a Deus que Deus não padronizou a forma de trazer juízo, porque senão teria morte todo dia na igreja. Pastor, bispo, diaconisa, obreiro, presbítero, bispo, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, porque tem mentira o tempo todo. Sempre houve, desde o início da igreja, mas com a internet, então essas coisas se avolumam. Um vídeo, se não fosse a internet, isso ficaria apenas lá no bairro do Rio de Janeiro, mas por estar na internet, o mundo todo está falando. E até a imprensa secular fala também, e é escândalo. Então Jesus falou, os escândalos vão acontecer, mas ai daquele que provocar, que promover, que for autor, promovente do escândalo. Agora, para resumir esse vídeo, não diga assim, esse homem tem que ir para o inferno. Não, porque o Deus da Bíblia, ele perdoa os seus erros, os seus pecados e os meus. Se nós cairmos em tentação, Deus ele vai perdoar a gente. Às vezes a gente fica cheio da razão e da ira porque não foi conosco. Mas se acontecer conosco, a gente quer misericórdia, quer perdão, e Deus perdoa. Mas, infelizmente, o escândalo que aconteceu, como acontece nas grandes igrejas também, traz dano ao reino de Deus. Mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu da igreja. Deus não desistiu de arrebatar a igreja por causa dos escândalos. A igreja de Deus, ela é chamada de santa. E Jesus sabe quem é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, você e eu devemos guardar o nosso coração para que nós não sejamos apegos ou apanhados ou motivo de escândalo. Deus conta conosco. Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente se ir, a vontade é não ir mais para a igreja. Mas a igreja ainda é um lugar diferente do mundo. É um lugar onde Deus manifesta o seu poder e nós provamos da bondade do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde com esse vídeo e que guarde seu coração. Para primeiro você não se tornar juiz quando você é servo de Deus. E para você também não ser um causador de escândalo. Eu declaro na sua vida um ano 2025 repleto de graça, de bondade, de misericórdia e da santidade do Senhor na sua vida. E você sendo boca de Deus para as pessoas e ficando longe dos escândalos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço.